cidade de Itajaí, em Santa Catarina, é o berço de muitos estaleiros. É o berço da construção naval. Aqui a gente encontra estaleiros de grande porte, médio ou pequeno porte. Estaleiros importantíssimos, como é o caso do estaleiro que está construindo as fragatas classe Tamandaré da Marinha do Brasil. Alguns estaleiros desativados, outros ainda em operação. E se a gente pegar uma lancha e sair pelo rio Itajaiaçu, a gente vai encontrar várias embarcações, algumas esperando reformas, outras sucateadas, algumas abandonadas, como é o caso, por exemplo, da barca Boa Viagem, que eu já gravei para o canal. A barca Boa Viagem, ela era uma barca que fazia travessia no Rio de Janeiro. Barca da década de 80, que fez história no rio e hoje está sucateada nas margens do rio Itajaiaçu. Já gravei para o canal também o casco do antigo Almirante Câmara, um navio da década de 60 que pertenceu à Marinha dos Estados Unidos, depois veio para a Marinha do Brasil e hoje está sucateado também nas margens da BR-101 no rio Itajaiaçu. E hoje, rapaziada, eu vou sair atrás de mais um navio abandonado, e desta vez um navio bem grande comparado aos últimos dois que eu gravei para o canal. Esse navio ele tem duas histórias, uma história real de como ele ficou abandonado e uma lenda urbana que os moradores ali da localidade contam. E obviamente eu vou contar para vocês ambas as histórias. Agora eu vou sair daqui e vou lá no estaleiro gravar esse navio, mas não esqueça o seu like, você que não é inscrito no canal, gosta da área naval, inscreva-se porque aqui tem bastante conteúdo relacionado à Marinha Mercante e à Marinha do Brasil. Então vamos embora! E ali está o famoso navio abandonado de Itajaí. É um terreno vazio ao lado do estaleiro, porém ele tem cerca. Se tem cerca significa que a gente não pode entrar, mas com o zoom aqui vai dar para ver legal e já já eu vou levantar o drone. Ali o bulbo de proa, olha o tamanho desse bulbo, cara. Ali, ó, aquele buraco lá embaixo do casco é onde ficaria o bow thruster, que é um propulsor lateral que tem nos navios que ajuda a manobrar. E ali, ó, a gente vê a marcação do calado no casco. Olha a altura desse costado, cara. Olha a altura desse costado. Mas vamos lá. Então, pessoal, vou chegando aqui pra gente dar uma olhadinha nesse navio. Aqui, ó, a gente consegue ver a rampa. Essa rampa ali é onde ele, né, caso o dia que ele ficasse pronto, ele seria soltado ali dessa rampa. Provavelmente, né, se não fosse abandonado, teria ali os cabos de aço, o carrinho, etc. E aí, quando ele ficasse pronto, iria soltar ele até o rio, e ali atrás já é o rio, ó. Mas infelizmente não foi concluída a construção dele. É uma pena. Como eu gosto muito de navios, vocês que acompanham o meu trabalho no YouTube vê que a gente está sempre mostrando navios, seja da Marinha do Brasil, seja da Marinha Mercante. A gente gosta muito desse conteúdo, e quando a gente vê uma obra-prima dessa daqui, abandonada, né, inacabada, realmente é muito triste. Um navio muito bonito, assim, pela imagem é uma coisa que pessoalmente é totalmente outra. O navio ele é bem grande, ele é gigante, cara, mas a dimensão, né, do quadro de imagem não é a mesma do que está a olho nu vendo ele, mas ele é muito lindo e muito grande. E a história, rapaziada, do porquê que ele ficou assim, pelo que eu andei pesquisando, é o seguinte: esse navio aqui, esse estaleiro era o antigo estaleiro Shalom. O estaleiro ele faliu. Esse navio ele foi construído para ser um pequeno porta-container que faria o transporte lá na Lagoa dos Patos, entre o Rio Grande e Porto Alegre. Deixa eu baixar o drone um pouquinho aqui para a gente ver lá por dentro. Será que dá para ver alguma coisa lá? Eu acho que ele... Vamos ver... Né, eu acho que ele não chegaram a construir nada além da estrutura só, né? Vou ver se eu consigo baixar mais um pouquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Realmente ele é vaziozão, né? É só mesmo a estrutura. O passadiço dele não tem nada além do que as paredes mesmo. As paredes e o chão, né? Agora eu vou descer aqui no andar de baixo pra gente dar uma olhadinha ali também. Olha lá, ó. Bem grandão, né, cara? Bonito pra caramba, ó, as janelas. E ali à frente é a proa. Então esse navio aqui, ele faria esse serviço, né, de transporte na Lagoa dos Patos entre Rio Grande e Porto Alegre. Então o estaleiro ele recebeu o dinheiro do armador gaúcho, mas ele não concluiu a obra e ainda por cima o estaleiro veio a falir. Ele faliu cheio de dívidas, inclusive dívidas trabalhistas. Na época que começou a construção desse navio aqui, o estaleiro Detroit, que é um estaleiro aqui próximo, um dos maiores estaleiros do Brasil, sem sombra de dúvidas,
alguns funcionários deixaram o estaleiro Detroit, como alguns soldadores, alguns montadores, e vieram para trabalhar nesse estaleiro aqui, porque o salário era mais alto do que o estaleiro Detroit. Então realmente tudo indicava que essa construção desse navio seria aí mais um marco da construção naval na cidade de Itajaí, e infelizmente, né, o estaleiro faliu e a construção, né, foi aí embargada. Parece que aconteceu outros probleminhas também que acabou embargando a construção, mas ele está aqui, né? Quando a gente fala de navio abandonado, olha só esse tamanho do porãozão dele aqui, ó. Quando a gente fala que esse navio, pessoal, deixa uma coisa bem clara para vocês, quando a gente fala de navio abandonado, não significa que o navio não tem um dono, tá? Isso aqui tem dono. Quando a gente fala abandonado, é que ele foi abandonado à construção. Então, desde quando ele foi embargada a obra, ele ficou abandonado aí há um bom tempo aí já, tá? Alguns anos aí parado. Então é isso o sentido de abandonado. Mas tem um dono, né? O terreno tem um dono. Você não pode vir aqui, isso aqui não é uma atração turística para a galera vir aqui. A gente vê vários vídeos aí na internet do pessoal vindo aqui. Então agora tem um vigia cuidando para que ninguém entre, para que ninguém suba nesse navio, porque isso aqui é risco de tétano, é risco de algum acidente, né? Imagine alguém cair da altura desse navio aqui. Então realmente é uma coisa bem séria. Então agora tem um vigia cuidando aqui do terreno, tem um vigia cuidando para que ninguém entre dentro dessa embarcação. Inclusive eu conversei com um deles ali. Deixa eu vir aqui para trás. Ó, esse aqui é o rio Itajaiaçu, onde ele seria lançado na água. Infelizmente isso não aconteceu. E vou chegar o drone aqui, ó, na parte da popa. A popa é a parte de trás do navio, né? Não é polpa. Polpa é fruta, é popa, tá? Popa do navio. A gente vê que não tem nem o hélice, não foi colocado os hélices nele. Então realmente ficou só a carcaça do navio, né? Ó, ali seria o hélice. Então esse navio ele seria 2 eixos de propulsão, seriam 2 hélices que seriam colocados ali, ó. E segundo a lenda urbana contada por alguns moradores aqui e alguns outros vídeos aí pela internet, é que durante a construção desse navio aconteceram alguns acidentes de trabalho, como acontece em qualquer empresa, em qualquer outro estaleiro, né? E inclusive um dos trabalhadores veio a perder a vida durante a construção. E aí alguns dizem que durante a noite houve-se gritos que saem de dentro desse navio, que o navio ele estrala durante a noite. Mas isso é uma lenda urbana, né? É algo que eu não acredito. Mas se você acredita, essa é a história que alguns contam sobre esse navio, né? Uma história que para mim não faz sentido algum. Eu só acho que ele realmente foi embargado, a obra não continuou e está aqui até hoje parado, né? Não que haja algo sobrenatural nele. Mas enfim, tá aí a história que dizem. Mas e você acredita nessas coisas de assombração? Bom, se você acredita, comenta aqui, deixa nos comentários a sua opinião. A gente vai ler, dependendo do que for, a gente pode até fixar aí nos comentários. Pessoal, não esquece o like para ajudar a gente, pessoal. Ajuda a gente aí, deixa o like, inscreva-se no canal. Quem sabe a gente possa caçar mais navios assim, perdidos aí por outros lugares. Vou chegando aqui, ó, na parte da popa para a gente ver o que está escrito, né? O nome dele, que já dá para ler ali, está escrito Container, seria o nome dessa embarcação, né? Container Itajaí, cidade de registro do navio, né? Infelizmente o mato já está tomando conta ali, ó, na parte de baixo. O último vídeo que eu vi, de mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, não tinha tanto mato assim, o mato cresceu bastante. Aqui dá para ter uma ideia, né, da altura do costado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de fazer um comentário aqui, deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa, chama a gente no Instagram, LeandroLS01, e até o próximo vídeo.